e que está nesse meu folder, nessa minha cola. Isso aqui é uma cola em que eu coloco, inclusive, anexos com relação a como nasceu, que é muito interessante do ponto de vista histórico, como nasceu o Congresso, as brigas em Filadélfia, cadeirada, aquilo foi um horror, não é? Um negócio bem americano mesmo. E como nasceu, então eu faço num anexo um pequeno dado histórico, como nasceu isso. E em seguida, depois de escutar, discutir a pauta, da paridade. A paridade é o seguinte: a Constituição quer a isonomia entre os Estados-membros. Que isonomia é essa? É a igualdade dos Estados-membros. Essa é a alma da federação. A federação, isso não é um Estado francês ou um Estado boliviano, em que não há federação. A federação, ela vem dos Estados Unidos para nós. O que é o centro da federação? É o federalismo, o presidencialismo e a independência dos tribunais. Então, na Primeira República, 1889, o Brasil recebe essas normas e coloca na nossa Constituição. Nunca na nossa Constituição a federação ficou equilibrada. Nós estamos querendo equilibrar agora e vamos precisar da imprensa. Só uma forma de equilibrar isso. Então, voltando à paridade, como é que é a paridade? Não poderia, o Constituinte não poderia tirar o ICMS da origem do Estado do Rio para modificar uma regra geral. Uma característica do direito é que as regras são gerais, valem erga omnes. A regra, em tese, toda regra é geral. Não há nenhuma regra que não seja geral. E esse negócio do ICMS quebrou a chamada paridade constitucional, isto é, a capacidade que os Estados-membros têm de serem iguais. Quebrou e, em compensação, aliás, má compensação, porque foi uma injustiça, uma barbaridade, nos deram o royalty. A origem do royalty é interessante, olha, o nome já diz. O royalty nasce depois com Cromwell, na Revolução de 1640 na Inglaterra, porque começaram a explorar as terras dos lordes. Daí o nome de royalty. Royalty é rei. Royalty explorava a terra do nobre e dava um dinheiro para o nobre em compensação de indenização. Então, o ICMS rompeu a paridade. Quer dizer, ela já representou uma fenda, e uma fenda terrível na federação, irreparável, porque às vezes, de repente, nós estamos nessa situação, nessa situação dramática, em que, primeiro, na exploração do petróleo, qual é a principal preocupação? É a segurança. Olha o Golfo aí. O Golfo são bilhões e bilhões de dólares, fora a agressão à natureza, que vai ser irreversível por pelo menos 50 anos. Então, primeiro, a associação, a agência de petróleo, que é muito politizada, não pode. Uma coisa é o político, na Câmara, na Assembleia, outra coisa é o técnico, o concursado, concurso geral, provas e títulos, para ocupar esses lugares técnicos na agência de petróleo. E para, primeiro, garantir para os Estados e para o Brasil que não vai haver, porque olha aqui, no Golfo, a perfuração foi a 1.500 metros, e houve esse problema no Golfo a 1.500 metros. O pré-sal é 7.500 metros, meus companheiros, meus amigos, minhas amigas, minha senhora, meu senhor. Olha a gravidade. Em 1.500 metros. A British Petroleum, que é uma das empresas mais avançadas do mundo, não conseguiu conter a implosão do petróleo a 1.500 metros. A nossa é 7.500 metros. É claro que nós temos a Petrobras. Nós temos a Petrobras, que é uma empresa extraordinária, e que mantém na COP, no Rio de Janeiro, no fundão do Rio de Janeiro, um laboratório só de pesquisa. Agora, então, primeiro, o primeiro investimento é na segurança. O segundo investimento é para os estados produtores, os municípios produtores. Macaé não pode deixar de receber 35 milhões de reais por mês, porque vai quebrar. É evidente que vai quebrar. Agora, vai quebrar quem? Não vai quebrar o Rio que está lá. Agora, o Macaé tem